professora do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos e coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, né, que então hospeda esse primeiro ciclo de debates em direitos humanos e descolonialidade, que nesse semestre, como eu estava explicando para a doutora Débora, se trata de uma iniciativa em substituição às reuniões internas que nós fazíamos, né, de leitura e debate de textos. Então, esse semestre, inclusive aproveitando, né, as poucas benesses que a pandemia trouxe, nós, então, substituímos esses debates internos por convidados externos e colaboradores, né, para, então, falar a partir das suas expertises sobre temas relacionados aos temas que o nosso núcleo de direitos humanos trabalha e que são, basicamente, né, a interface entre um referencial teórico, né, que é o referencial da descolonialidade, direitos humanos e muito foco em direitos indígenas, mas não somente isso, né. Então, essa interface mais geral entre direitos humanos e descolonialidade, com uma especial atenção, evidentemente, nos direitos indígenas. Então, nós temos muito prazer hoje em receber uma das mais destacadas juristas e procuradoras da República, né, do nosso país, a doutora Débora Duprá, né, que é bacharel e mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Ela atuou no Ministério Público Federal de 87 a 2020, né, tendo sido promovida subprocuradora-geral da República em 2003, vice-procuradora-geral da República em 2009 e 2013 e procuradora federal dos direitos do cidadão entre 2016 e 2020, uma pessoa admirada, né, pelos seus colegas, pela comunidade acadêmica, pela comunidade jurídica nacional. Então, para nós é uma grande honra tê-la conosco, doutora Débora, e agradecemos mais uma vez, né, por ter aceito o nosso convite para participar, então, desse ciclo de debates. Nós ficaremos muito honrados, então, em ouvi-la, e depois da sua fala, então, nós abriremos, então, para o debate com os nossos participantes. Muito obrigada, Fernanda. Eu que quero agradecer muitíssimo a você por esse convite, também à Unicinos. E, enfim, eu já vou começar dizendo o que eu entendo por decolonialidade, que é o termo que eu trabalho, porque eu associo a decolonialidade a um processo que tem a ver com a América e a descolonialidade muito mais com o fenômeno africano. Então, eu uso esse termo decolonialidade. E, enfim, as primeiras pessoas que começaram a escrever sobre decolonialidade são muito apegadas ao conhecimento indígena, ao essencial, né? E eu fujo dessa percepção de que a decolonialidade ela está associada a um saber indígena. Para mim, a decolonialidade ela tem que ser vista como o processo de conquista da América, dando uma inteligibilidade a todos os nossos regimes, principalmente o regime de direitos, né? Por que uma região é uma região tão marcada por privilégios e tão difícil, um local tão difícil na realização de direitos para todas as pessoas? Então, eu vou começar desse lugar, né? Como a América, antes da chegada do colonizador, ela foi concebida pelo Ocidente. A gente tem que lembrar que a gente está ainda num período em que o conhecimento ele está limitado pelo mundo conhecido, né? Como a América ela está além da fronteira do conhecido, a América foi constituída, foi construída idealmente como o espaço natural do monstruoso, né? Aquilo que não se conhece, do monstro como figura mitológica, imaginária. E aí, quando os conquistadores chegam à América e encontram os povos imaginários, eles têm que mostrar que são povos diferentes deles. Então, os povos originários eles já vão ser constituídos como uma desviação do humano, né? São desprovidos, são as primeiras cartas que vão, tanto para Portugal como para a Espanha, descrevem como desprovidos de língua, de história, de cultura, quase como elementos da natureza, né? E aí nós temos o primeiro momento, a América introduz a noção de alteridade como subalternidade, como inferioridade, né? E essa chave dos sujeitos monstruosos, esvaziados do humano, ela vai ser também a justificativa para a escravidão.
né? Essa violência extremada desses dois atos inaugurais vão tornar a violência quase que endêmica na América. Ela vai estruturar basicamente todas as relações. A violência é algo recorrente na América, mas é algo que também excede os próprios atos da conquista, porque há muita literatura decolonial que mostra que a América foi o local da experiência da violência que a Europa não queria testar em si própria, né? Então, a própria Constituição, a própria conquista e a própria escravidão, elas vão servir de base para as teorias raciais que, enfim, surgem no final do século XIX, século XX, e que vão sustentar o Holocausto dos judeus na Alemanha nazista, né? Então, se duvida que sem essa experiência do grande extermínio indígena na América e da experiência de tornar corpos negros como corpos desprovidos de subjetividade, se essa experiência seria possível na Europa. Há uma outra coisa que eu gosto muito de lembrar também, o neoliberalismo. O neoliberalismo ele é uma teoria econômica perversa, como eu vou tratar disso mais tarde, e ela é pensada, de fato, na Escola de Chicago, mas antes dela ser experimentada na Europa e nos Estados Unidos, ela é testada no Brasil, na América, no Brasil inclusive, mas no Chile principalmente, por meio de ditaduras sangrentas. Por que eu chamo atenção para o fato do neoliberalismo? É porque a América também ela é absolutamente invisível para os grandes teóricos, os grandes filósofos contra a dominação, né? Marx trata muito pouco da escravidão como embrião do capitalismo, né? Bourdieu, Foucault, né? As pessoas que mais trabalharam contra a dominação não falam em nenhum momento sobre o episódio da América. E é muito interessante porque ambos, tanto Foucault quanto Bourdieu, vão escrever sobre o neoliberalismo. Foucault, no final da década de 70, no Collège de France, em 78, 79, sem nenhuma palavra para a experiência que já vivida no Chile, né, do neoliberalismo, e Bourdieu, com a chegada do neoliberalismo na Europa, no final da década de 90, início dos anos 2000, vai falar da Escola de Chicago, mas nenhuma palavra sobre a experiência vivida no Brasil, na América, né, e o que isso significou em termos de desigualdade, de privilégio, né? Mas há mais também. Talvez essa experiência da dominação e do privilégio ela tenha sido a concepção dos grandes artefatos da chamada modernidade ocidental. Vamos começar com a teoria do contrato social, né? A teoria do contrato social é a teoria que funda a modernidade ocidental e ela pressupõe uma situação inaugural de sujeitos livres e iguais que vão abrir mão de alguns direitos para formar o Estado, né? Para formar algo que lhes garanta liberdade. Só que sujeitos livres e iguais são eles, né? Passando por todos os teóricos de Hobbes, Locke, Rousseau, nenhum deles fala nas mulheres, né? Um patriarcado secular, não se fala nisso. E não se fala tampouco na escravidão, né? Nos escravos, nos servos, nos empregados. Então, afinal, quem firma esse contrato social? E aí é Kant, né, nosso iluminista, que vai dar a resposta. Kant vai dizer, olha, numa sociedade há sujeitos ativos e sujeitos passivos, isso em Metafísica dos Costumes. Sujeitos ativos são aqueles que são dotados da razão pública, que têm que decidir os grandes negócios públicos. E os sujeitos passivos são que dependem do sujeito ativo, desse grande homem, né, que vai proteger essas pessoas desprovidas da razão, movidas basicamente pela emoção. E aí, o próprio Kant vai dividir dois espaços, o espaço público e o espaço privado. O espaço público, esse homem poderoso que representa os sujeitos passivos, esse homem tem que ser poderoso porque ele tem que ter dinheiro, ele tem que fazer herdeiros, ele tem que, enfim, tomar conta desse lar, e no sujeito passivo,
no ambiente doméstico vão estar, além das mulheres, as crianças, os idosos, os empregados, os servos, os escravos, todos aqueles que não correspondem ao sujeito masculino portador da razão. Qual é o momento, então, que legitima esse sujeito branco a representar todos os demais? Exatamente o Instituto da Representação, quase como a nossa procuração no âmbito do direito. É como se mulheres, escravos, servos, empregados dessem uma procuração para essa pessoa representá-la na esfera pública. Então, o Kant só admite direitos para todas as pessoas no momento pré-político, antes da formação do Estado. Depois da formação do Estado, não. E aí, vamos pensar também o que é essa figura do Estado Nacional que surge com a Revolução Francesa. Ele é também um artifício, um artefato. Ele é uma fabricação de algo que não existia no mundo real. Por quê? Porque a nota do Estado Nacional vai ser a homogeneidade, enfim. E aí, você, em sociedades sempre muito diversas, quem vai ser esse elemento da homogeneidade? América, obviamente, ele vai ser o sujeito colonizador. Ele vai ser um sujeito masculino, branco, europeu, heterossexual, e ele vai ser a norma, Ele vai ser a norma, ele vai ser o direito, ele vai ser a religião, ele vai ser a moral, vai ser a estética, vai ser o conhecimento. Tudo que esse homem corporifica é o que há de valioso e é o que é representativo do Estado Nacional. E a figura do monstro, ela vai surgir mais uma vez, e agora, na linguagem de Foucault, como um regime de disciplina dos corpos. O monstro, eles vão ser o desvio da norma. São todos aqueles que não cabem nesse ideal normativo. Então, vão estar as mulheres, vão estar a população LGBTI, os indígenas, negros e negras, pessoas com deficiência, trabalhadoras e trabalhadores, enfim, vão estar todos que não correspondem ao padrão normativo instituído por esse homem branco colonizador. E como ele é a norma, ele vai se colocar no centro, e vai constituir esses desviantes da norma como periferia. A periferia, ela vai ser o local do não valor e da extrema vigilância de corpos que têm que ser ocultados, patologizados, medicalizados. E aí nós vamos ter os vários regimes também de aprisionamento desses corpos. Vão ser os lares, as reservas indígenas, que são espaços territoriais de confinamento, não são territórios. Vamos ter os manicômios, os presídios, os armários, muitos regimes de confinamento e, enfim, uma polícia sempre orientada a proteger o centro contra suas periferias. E como é que o direito vai ajudar nisso? Eu acredito que vocês são muito jovens e não conheceram um direito anterior à Constituição, que era muito forte no regime das incapacidades. Nós, mulheres, fomos relativamente incapazes até, enfim, muito tardiamente no século passado. Povos indígenas eram incapazes enquanto não perdessem as suas características e fossem assimilados à sociedade nacional. E, enfim, loucos eram absolutamente incapazes, crianças absolutamente incapazes, idosos absolutamente incapazes. Um regime amplo de incapacidade em que você, mais uma vez, tinha a figura aqui da representação para suprir essas capacidades. E tem um livro que eu acho que é de leitura obrigatória, que é do Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. Como houve alguns artifícios foram também induzidos, não mais a violência real, mas uma violência simbólica. Como é que foram ocupados os espaços do sensível, Como é que a gente cria o espaço em que a nossa percepção é comum? Então, o Benedict Anderson vai falar, primeiro, a língua oficial, descartando todas as outras línguas, foi o primeiro elemento para garantir a homogeneidade, porque foi criada uma língua administrativa. Todo mundo só falava essa língua, no caso nosso, o português, do resto da América, o espanhol. Quem não tinha, não era falante dessa língua, não tinha como falar com os órgãos de governo.
A outra é a educação, né? A educação, ela tem um papel enorme na dominação, porque ela vai contar uma história oficial, né? Ela vai constituir estereótipos de gênero, estereótipos de raça, ela vai ser responsável por colocar os índios como um elemento do passado, quilombos como um epifenômeno da escravidão. Então, a educação, ela vai, né, constituindo a história a partir também das guerras, dos sujeitos masculinos brancos empunhando espadas, sempre com sinais muito fortes da sua virilidade. As outras duas categorias, as outras três categorias, que eu não vou trabalhar aqui muito, mas que fazem parte dessa percepção, né, comum, são os museus, os censos e os mapas, né? Os museus, eles vão estar cobertos de imagens que traduzem esse ideal masculino, esse ideal do poder, esse ideal da força. E, enfim, nós, mulheres, vamos ser sempre seres contemplativos, observando aqueles homens que falam coisas muito bacanas, geralmente nuas, corpos nus. Os indígenas, sempre como um elemento da natureza, também estão nus, quase junto com as borboletas. E os censos e mapas, que são dizer quem existe naquela sociedade e aonde estão localizados. São regimes de controle mesmo de corpos. O Mbembe vai falar muito disso também em relação à África. Todo esse projeto colonial, né, que ganha a América, que é experimentado na América de uma maneira, como eu disse, com uso sistemático da violência física e da violência simbólica, ele vai gerar na Europa uma violência que ela não poderia imaginar. Como eu disse, a Segunda Guerra Mundial, a supremacia branca inconteste, né, e a eliminação das diferenças incômodas, a eliminação real. E, enfim, depois da Segunda Guerra, nós vamos ter, na Europa, um início de um espaço, de um direito ampliado, em que todas as pessoas começam a caber, começa com a Declaração Universal, e também vai ser palco de lutas emancipatórias ali pela década de 60, né, as lutas das mulheres, LGBTs, negros e negras, lembrando que é um momento de muita agitação. Isso vai corresponder também a uma formação na Europa das democracias sociais, né, que são estados que mudam, eles continuam capitalistas, mas se abrem para o acolhimento de muitas e diversas demandas. Eles são basicamente uma resposta a políticas de identidade, né, essas lutas para aparecer, para se fazer presente. E isso na América e no Brasil vai levar mais algum tempo, né? Essa luta, ela começa aqui com signos muito específicos, né? Porque além de começar, além dela incorporar essas lutas que vêm da Europa, nós temos aqui os nossos colonizados próprios. Então, nós vamos ter um protagonismo muito grande nas lutas do movimento indígena. O movimento indígena é um ator no processo constituinte da máxima importância, ele abre portas, inclusive, para outros movimentos, né? Mas quilombolas, que nós pensávamos que tinha sido uma coisa do passado, surge no processo constituinte, consegue um dispositivo específico, mas também a luta no campo pela reforma agrária, por questões ambientais, né? Por uma relação diversa com a natureza. Isso está no centro das lutas da América, Pachamama, o bem viver, modelos de desenvolvimento alternativos. Então, a América e o Brasil vai viver muito acentuadamente uma luta contra a colonialidade nesses processos constituintes que ocorrem na América nesse período, que vai do final da década de 80 até os anos 2000. E quais as constituições que vão surgir nessa região? A exemplo da Constituição brasileira, são constituições densas em direitos, elas precisam ter um estatuto constitucional, né, para séculos de invisibilidade, então ela tem que tornar visíveis os invisíveis, ela tem que dar direito para quem nunca teve direito, ela vai ser, além de ter um regime de ampliar direitos, de falar de direitos amplamente, como é o nosso caso nos artigos 5º, 6º,
ela vai ter esparsas na Constituição uma série de políticas previstas para segmentos específicos, vai ter duas ideias centrais, da igual dignidade para todas as pessoas humanas e a do pluralismo de vida e das formas de expressão. Isso vai desorganizar completamente aquilo que o Bourdieu chama da doxa jurídica. Doxa jurídica são algumas coisas que ficam absolutamente fora de discussão. Elas são tão internalizadas pelos operadores do direito que, aparentemente, elas não têm ideias antagônicas, elas não têm percepções antagônicas. Então, essa desorganização da DOSH ela é muito interessante, porque ela vai começar com uma das ideias que funda o tal do contrato social, que é a propriedade privada. Né? A propriedade privada nessas constituições ela vai ser extremamente desorganizada, porque vão competir com ela outras territorialidades, os territórios indígenas, os territórios quilombolas, de populações tradicionais. A propriedade vai ter que ter uma função social agregada à questão ambiental, agregada a relações dignas de trabalho. Né? Então, ela vai ser reconcebida e ela só existe se cumprir a sua função social. Junto com o modelo escrito, vem forte dos povos indígenas a noção de oralidade. E aí é uma coisa muito interessante, porque a gente se dá conta que a produção de documentos ela é uma expressão de poder. Quem produz documentos é quem tem o poder de tornar aquilo legítimo, de aquilo ser um fato histórico. Então, como se contam histórias que foram abandonadas pela história, né? Então, há o recurso à oralidade, e aí uma luta que começa com o movimento indígena, que depois é incorporado por outros campos, da escola não dissociada das lutas e das histórias coletivas. O movimento indígena começa um processo pela educação com escolas dentro da aldeia, né? O ensino fundamental, principalmente o seu primeiro ciclo, né? Até a quarta série. A percepção de que a cultura, as crianças aprendem na aldeia, no lado do lado do rio, ouvindo os anciões, e isso que foi sendo transmitido de geração para geração, né? E isso vai sendo também recebido e reatualizado pelas novas gerações. É muito importante quando a gente fala em tradição, a gente nunca pensar em alguma coisa que foi perdida no passado, né, que está igual, imutável no passado. Não, todos os grupos humanos, eles se reinventam, eles têm o elemento histórico, mas essa história ela é reescrita, reelaborada a cada geração. Então, a oralidade passa a ser um recurso importante. A nossa Constituição vai trazer isso muito claro nos artigos 215 e 216, ao falar dos grupos formadores da cultura brasileira, e vai reconhecer que há pluralismo de modos, de formas, isso depois vai ser incorporado em duas declarações e depois convenções da ONU. Né? E a escola, como eu disse, ela passa a ser esse local estratégico de desconstrução de tudo que ela tinha ensinado. Né? Os indígenas vão trazer essa ideia da escola participando do processo da cultura do grupo e da luta. Isso depois é incorporado também pela educação no campo, de uma maneira geral. E aí eles vão trazer também elementos do Paulo Freire para discutir a pedagogia da alternância. Há tempos da colheita, há tempos da escola, há tempos de luta, há tempos da escola. O que significa isso? Significa que o processo de aprendizagem descolonizador ele tem que colher das lutas algo e, com as lutas, avançar nas lutas. A educação não é algo que esteja fora do mundo vivido. A educação ela é vivida como um processo também de luta. Né? A ideia da escola sem muros é a ideia da educação escolar indígena, da educação no campo, e foi um mote também bacana dos movimentos de ocupação das escolas ali por volta de 2016, 2017. Agora, significa para nós também, significou para nós brancos, ainda que nós mulheres, mas nós mulheres brancas, né, para todas nós, que isso é um processo numa sociedade plural, isso é um processo de interculturalidade. Nenhum saber tem mais validade que o outro. Nós temos que aprender continuamente, por quê? Nós temos também que desconstruir a hegemonia epistêmica.
Nós temos que entender que nós estamos em espaços colonizados e que o saber também faz parte de colonização. E como nós vimos, os grandes artefatos da modernidade ocidental, que foram construídos pela Europa, pelo Ocidente, eles são elementos de dominação e são muito tidos como encantadores. Nós falamos inauguramos o processo civilizatório sempre lembrando, enfim, do iluminismo do Kant, né, e esquecendo que ali há perversidades que se acentuaram na América, né? Então, enfim, a escola como esse espaço fundamental. É muito interessante que esses grupos subalternizados, eles reconheceram rapidamente isso, né? Então, a escola ela passou a ser um espaço central, mas eles também começaram a construir os seus museus, a estarem presentes nos museus, a fazerem as suas cartografias. Há muito movimento das cartografias tradicionais. Eu participo de um projeto da Universidade Estadual do Amazonas também nesse sentido. As políticas públicas, elas vão ser pensadas com a necessidade de participação social. É preciso inaugurar regimes de direitos, é preciso inaugurar políticas que alavanquem esses direitos, mas ninguém conhece esses direitos melhor do que os próprios sujeitos afetados. Então, a participação na construção de políticas públicas, ela é um imperativo descolonizador, né? Porque ela traz todos os sujeitos colonizados para o espaço da discussão para serem ouvidos. E, por isso, as liberdades expressivas elas vão ser também potencializadas nesse processo descolonizador. Né? Preciso lembrar que as liberdades expressivas não são só de dizer, né? Dizer tem também uma dimensão de performatividade que as lutas por direitos, elas reconhecem desde sempre, né? Elas precisam tornar visíveis as lutas, trazendo o incômodo que essas lutas provocam na hegemonia. Então, as mulheres, qual foi a primeira coisa? Mostrar os seios, né? Apresentar a nudez dos corpos que os homens querem ocultar nos lares. A parada gay, né? O máximo da bichice, vamos mostrar, né? Essa coisa da alegria, mas também vamos mostrar, vamos nos beijar, vamos abraçar os nossos corpos. O movimento negro, né, mostrando a negritude, fazendo questão de mostrar, enfim, o bonito da sua cor, a estética negra. E, entre nós, os movimentos de ocupação de territórios indígenas, o movimento de ocupação de propriedades improdutivas, tudo estão no âmbito da liberdade de expressão. Por quê? Primeiro, porque são expressões de apresentação da luta. E, por outro lado, se sabia que tantos anos de colonização não seriam superados com um regime incipiente de direitos. Era preciso estar presente na luta. A luta fazia parte do cotidiano, né? Então, essa ideia também das liberdades expressivas como motor do avanço das políticas, como lutas a serem vividas no cotidiano. Ocorre que isso tudo pressupunha um Estado forte, né? Um Estado que organiza a sua administração pública para promover direitos, que faz concurso público, que recruta os melhores, que faz audiências públicas, que tem conselhos de participação, que faz conferências, enfim, para todas as políticas públicas. E, enfim, a América, esse Estado forte, como eu disse, ele é um imperativo tal qual foi o Estado forte europeu em face das lutas identitárias. É um Estado de bem-estar social, então ele é um Estado que tem que prover muito, é um Estado grande, que se faz presente. E aí, o que está acontecendo na América, para encerrar essa conversa agora, né? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo aquilo que já não deu certo na Europa e nos Estados Unidos, e que entrou em crise em 2008, que são as ideias neoliberais. Elas chegam com atraso, talvez um teste para ver a capacidade de resiliência desse regime tão perverso. Por que é perverso? Porque o neoliberalismo ele não é
ele não tem apenas uma dimensão econômica, aquela dimensão em que o mercado ele regula a vida coletiva. O neoliberalismo ele captura todo o espaço do social e do político, né? Então, as nossas subjetividades elas são constituídas como empresa. Por isso que cada pessoa que faz uso de redes sociais está se apresentando, mostrando seu produto, dependendo de likes, de dislikes, se incomodando com dislikes. Então, nós somos produtos colocados o tempo todo. A ideia de empresa, ela também a ela é estranha qualquer ethos da igualdade. As empresas têm entre si uma ideia de competição, né? E hoje cada pessoa quer ser a empresa de si própria. E é próprio do neoliberalismo e dos regimes que veiculam o neoliberalismo não terem um Estado grande. O Estado tem que ser pequeno. E, portanto, ele vai enfraquecer todo esse regime de direitos que partem das identidades. Há muita análise na atualidade sobre um fenômeno psicanalítico das massas, de como as massas se comportam em instantes de crise, em momentos de crise, né? Uma explicação, não é a única, mas uma delas é a do ressentimento, né? Porque você vem num regime de direitos, você vem num Estado que aparentemente tem abundância, ele vai fornecendo direitos, ele vai melhorando a vida das pessoas, ele vai mudando os espaços sociais, ele vai reconfigurando os espaços sociais, e, de repente, algo falha e esse Estado não tem mais respostas. E aí, geralmente, nessa hora, chegam os líderes populistas. E a primeira coisa que eles vão apontar é que o povo ele não tem fissuras. O povo sofre alguma coisa que foi feita pela elite. O que a elite fez? A elite ela deu muito mais, ela pegou o Estado e deu muito mais do que o Estado podia dar. Deu o quê? Na América, deu direitos. E aí o ressentimento ele passa a ser contra os indígenas que receberam territórios, contra negros e negras que entraram nas escolas por meio das ações afirmativas, poderosos que agora não raspam o braço, enfim, falam igual com os homens. As políticas identitárias elas vão ter um impacto muito grande. E aí nós voltamos a ter alguma coisa na América, e no Brasil principalmente, muito próximo daquilo que era anterior à Constituição, às Constituições Nacionais das décadas de 80, que são regimes de exceção, enfim, que se configuram como regimes de exceção, com pouca, com nenhuma permeabilidade à participação social, nenhuma permeabilidade às políticas identitárias. Então, é por isso que se fala aqui, né, que não se vai demarcar nenhum território indígena, e isso, assim, é aceito, de certa forma, até pelas instituições, né, como se isso não fosse uma aberração de um regime constitucional, que tem as identidades como centro. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? É que a colonialidade e a violência que a estrutura, ela é extremamente perversa com a América, porque ela é uma violência que não quer ir embora nunca. Ela sofre alguns suspiros, e o nosso primeiro suspiro no Brasil é a Constituição de 1988. Mas quando ela está começando a acontecer, ela é interrompida porque aquela violência estruturante, ela volta, e ela volta recusando direitos, né? Então, ser decolonial ou descolonial na atualidade significa, enfim, fugir de um regime de colonialidades, de privilégio e da ausência de direitos para a maior parte dos grupos, né? Ser descolonial é lutar por uma sociedade de fato livre, solidária, que todas as pessoas se engajem num projeto coletivo. A Constituição de 88 ela não é uma Constituição liberal, ela é uma Constituição de Estado de Bem-Estar Social. Ela é um projeto coletivo que se propõe uma mudança incrível de uma sociedade mais justa, mais igual, livre de desigualdade. E, enfim, o que nós temos agora é uma suspensão da Constituição de 1988. Nós não podemos dizer que o seu espírito e a sua letra esteja presente na atualidade, e voltamos a sofrer os velhos e bons e maus, né, estigmas da nossa América.
Muito obrigada, Fernanda. Desculpe se não correspondi à expectativa em relação ao tema. Nossa, correspondeu muito mais do que as nossas expectativas. Foi uma análise de colonialidade excelente, né? Vem muito ao encontro do que a gente vem debatendo aqui no Núcleo de Direitos Humanos. Então, eu acho que a gente vai poder, a partir da sua fala, que eu agradeço, né, fazer um debate muito bom aqui no tempo que nos resta. Então, antes de, eu já desde já, então, eu né, convido os participantes para fazerem perguntas para a doutora Débora, e aí tem uma ferramenta que é levantar a mãozinha, e aí eu vou dando a palavra, né, a quem quiser se manifestar. Acho que não precisa ser pelo chat, eu só peço que as perguntas ou os comentários sejam breves para que a gente possa ter um bom debate, possamos ouvir, né, a doutora Débora. Mas antes de qualquer pergunta, então, eu gostaria de fazer algumas colocações e também uma pergunta ou mais de uma pergunta. Eu gostei muito da forma como a senhora terminou a sua fala, né, no sentido de que a Constituição de 88 representou um projeto coletivo, né, e que ser descolonial ou decolonial, e aí tem essa um pouco uma celeuma em torno do termo, né, eu costumo usar descolonial com o sentido que a senhora falou decolonial no início, né, que é muito mais no sentido epistêmico e até estético, né, de ruptura com o discurso e muito mais significações que isso, e não apenas o processo político de descolonização, né, relacionado à África, principalmente, mas, enfim, o ser descolonial como esse engajamento, né, nas lutas por um projeto que seja um projeto coletivo, um projeto mais do que emancipador, um projeto libertador, né, e isso me remete a uma questão que eu tenho enfim, estudado, tentado me aprofundar mais, que é um pouco essa ligação entre o pensamento descolonial, o decolonial e a desconstrução, né, sobretudo de Derrida, e que ele vai, então, né, a desconstrução, então, vai fazer essa crítica a esse pensamento hegemônico ocidental, a essa metafísica, né, que se estrutura a partir de um pensamento dualista, e aí em que nós temos uma versão que é essas noções, enfim, hegemônicas que vão desembocar na representação, nisso que a senhora falou também, a representação que eu achei muito, muito interessante, né, todos os subalternos representados na figura corporificada, né, do homem branco, heterossexual, ocidental, proprietário, enfim. E, por outro lado, nós vamos ter também toda Fernanda congelou. Ai, caiu. Desculpa, eu caí, estou entrando aqui pelo celular. Desculpa, estão me ouvindo? Sim. Sim, tá. Então, e aí, por outro lado, né, a gente vai ter todo um discurso que é esse discurso contra-hegemônico, enfim, do que nós poderíamos chamar, grosso modo, das minorias ou dos subalternos, né? E que também, de certa forma, vai operar num dualismo entre a versão e a inversão, né? Aquilo que é o pensamento hegemônico e o pensamento contra-hegemônico, mas que a desconstrução, e aí eu acredito que o descolonial esteja também nessa dimensão, ele não se trata de substituir o polo, o que estava no polo negativo para o polo positivo, né? De fazer uma inversão,
mas de realmente construir o descolonial seria ir além disso e construir esse projeto coletivo, né? Então, por exemplo, não é a mulher vai substituir o homem, o negro vai substituir o branco, o indígena vai substituir o branco, né? E que eu acho que está na origem de muitas desse ressentimento que, de certa forma, recoloniza a nossa sociedade e que mina esse nosso projeto coletivo, né? Uma interpretação de que a visibilização desses projetos que durante toda a modernidade foram invisibilizados, foram subalternizados, né? Que, enfim, tá na figura da negro, na figura né, dos indígenas, das indígenas, e isso cria um ressentimento, né, nesses representantes, né, do poder epistêmico, do poder político, e vem causando, então, todo esse processo de recolonização da nossa sociedade, né, por meio desse projeto neoliberal. Então, não sei, gostaria de ouvir um pouco sobre essa ideia. Eu gostei muito que a senhora terminou falando da questão desse projeto coletivo, desse projeto intercultural, que eu acho que está no cerne da questão descolonial e que eu acho que tem muitas pessoas que confundem, né, a descolonialidade com essa inversão. Né? Não, agora não é o branco, agora não é mais o branco, agora é o negro, agora não é mais o indígena, né? Essa coisa. É muito bacana. Primeiro porque eu acho que não tem nada nessas lutas que não passem pelas grandes viradas da linguagem, né? Antes do Derrida, o Wittgenstein ele já tinha desorganizado a ideia enfim, da essencialidade de um objeto, né? Não há um objeto que não faça parte de um mundo da vida, que o mundo da vida dê significado, né? Então, ele falava da Lua, que a gente vê aí um corpo estelar, a gente vê um corpo da astronomia, né? Para outros é uma deusa, para outros grupos, enfim. E ele faz uma associação, Wittgenstein, que está na Constituição, que é a Constituição de 88, ela é muito genial nesse ponto, que depois isso também vai fazer parte das convenções da ONU, que essa dualidade, esse termo é sempre perigoso, mas é que formas de expressão e modos de vida, formas de vida, estão sempre associadas. Então, cada grupo constrói o seu mundo da linguagem, né? Então, nós temos, numa sociedade plural, ainda que a gente eventualmente fale a mesma língua, nós temos linguagens diferentes. Agora, Derrida ele é fundamental para as lutas, exatamente no sentido de romper os binarismos, né? De exceder os binarismos e de mostrar que esses polos eles estão plenos do oposto de si, né? Então, eles excedem, não há nenhuma essencialidade em nenhum dos polos. E as lutas vão ser exatamente para romper os binarismos, na certeza de que pensamento binário foi o pensamento que colonizou, né? Eu e o outro. O pensamento iluminista ele tem uma responsabilidade muito grande, porque está tudo na razão, a razão constrói o objeto, então a razão constrói o outro, né, como um mesmo de mim própria, sou eu que construo o outro, né? Então, ele é sempre uma produção de sujeitos, e essa é a ideia descolonial principal, né? É a ideia de que as lutas emancipatórias elas não passam por nenhum tipo de dominação, e principalmente a dominação epistêmica. Por isso que é preciso lutar tanto por outros saberes e trazer todas as colonialidades juntas, né? Porque eu acho que é um pouco perverso a gente colocar as indígenas, como únicos protagonistas dessa luta tão enorme. Essa é uma luta de todas nós que sofremos algum tipo de dominação, né? Então, eu acho isso muito interessante, acho que Derrida tem tudo a ver com isso, e se nós olharmos para ver os grandes líderes da extrema-direita da atualidade, eles falam sempre de um retorno ao passado, né? Mas o retorno ao passado é sempre esse retorno à dominação, né? É um retorno a um mundo em que a sociedade era muito desigual, havia dominação, havia escravidão, não havia estrangeiros, né? Não são sempre de um outro que vem desorganizar o que estava muito certo, né? Na Europa, muito o migrante, aqui nós, com todas essas, né, grupos
que foram subalternizados. Exato. Talvez essa seja uma questão importante de quem pesquisa e até, quem sabe, né, milita na área descolonial, de colocar isso de forma mais clara, né? De que quando você está falando em descolonialidade, você não está falando em inversão, né? Em inversão dos binarismos, de que agora que um pouco do marxismo, né? É um pouco o pensamento marxista, ele é inversivo de certa forma, né? O pensamento descolonial não. E o pensamento marxista ainda tem uma coisa que ele captura também todo o social, né? Ele é um neoliberalismo invertido, né? Digamos assim, né? E aí essas muitas lutas, elas não querem nenhum tipo de centralidade, né? Os negros perguntam, mas o nosso racismo estrutural não tem mais importância do que o econômico, né? E aí os povos originários também falando da sua ancestralidade e da primeira, né, dos sujeitos primeiros da violência, a mulher como a protagonista, porque é a dominação mais antiga, né, o patriarcado, né, é o fundamento das religiões contemporâneas. Enfim, houve muitas brigas. Eu acho que na atualidade há esse consenso, na medida em que pode haver consenso sobre alguma coisa, mas as grandes lutas, elas têm essa percepção de que é um mundo em que a ausência de dominação ela passa pela ausência de binarismos, né? Pela ausência de alguém que é o centro e o outro é o desvio. Isso. Tem um livro bem interessante, né, que ajuda, eu acho, a avançar nessa percepção, que é um livro do Dipesh Chakrabarty, não está traduzido ainda para o português, que é Provincializando a Europa, né? Então, é um pouco isso, você não está aqui fazendo, não é uma tentativa de fazer uma inversão. Agora, não, nada que foi produzido na Europa, não vale mais nada, vamos descartar, né? É uma questão de você, um tipo, uma forma de ver o mundo, é uma forma de propor as coisas, assim como outras, né? Então, essa questão da interculturalidade, dessa questão de simetria, né? De visões de mundo, de formas de ver o mundo. Inclusive, quando eu falei do Derrida e do Foucault, especificamente do Marx, eu acho que o pensamento descolonial, decolonial, também não tem que abandonar os autores canônicos que contribuíram muito nas lutas contra a dominação, mas tem que lê-los contra eles próprios, né? Além do que eles queriam. Isso que eu acho que é o que Derrida também instiga. Nós temos que ver nas entrelinhas aquilo que os próprios autores não pensaram porque não estava posto no seu tempo. Então, eu acho que nós temos muitas possibilidades, eu nem falo de abandonar os grandes projetos da modernidade, mas entendê-la também como um regime de dominação, né, e que particularmente perverso para a América, e que isso precisa ser reorganizado, né? Não significa destruir tudo, mas reorganizar em bases diferentes. Exatamente, essa lógica centro-periferia, que é a lógica inerente à colonialidade, né? Que está dentro de casa, que está na relação entre marido e mulher, que está na relação entre... Né? Não é uma questão só de norte global contra sul global. A colonialidade tem em todos os lugares, porque é uma lógica binária de periferia, né? De dominado e dominador. Você quer ver uma das normas mais descoloniais da Constituição? É da violência doméstica, né? O direito nunca chegou no ambiente doméstico porque fazia a distinção binária entre espaço público e espaço privado, né? A Constituição ela desorganiza essas ideias, porque entende que a violência produzida no espaço privado ela vai ser reproduzida também no espaço público e vice-versa. Tem o Fanon, ali na Guerra da Argélia, atendendo a uma pessoa que torturava, as dores do torturador é porque a violência que estava dentro dele era tão grande que ele chegava dentro de casa, ele transferia essa violência, né, para sua mulher, seu filho. Então, essa ideia também de que o espaço público e o espaço privado são construções artificiais, foram também instrumentos de poder, eu acho muito bacana. Exatamente. Tudo que a gente pensa em termos de binarismo, a gente vai encontrar uma relação de dominação, não tem jeito. E uma atribuição do positivo e do negativo, uma hierarquização, né? Uma conversão das diferenças em hierarquias binárias, né? Em que um é positivo e o outro é um negativo. Então, e a descolonialidade um ir além da lógica binária, e não uma inversão dos polos. Porque... Deixa eu só ver aqui se a gente tem perguntas ou comentários dos nossos participantes. Pessoal, fiquem à vontade, não vamos ficar eu e a
eu e a doutora Débora aqui no ping-pong. Então, aqui, o Gabriel, né, pergunta: professora Débora, muito obrigada por essa grande aula. Estou maravilhado. Gostaria muito de saber sua opinião sobre a possibilidade de descolonizar as instituições internacionais, né? Acho que o Gabriel é um pesquisador do direito internacional, então ele está pensando aí um pouco nas whales e na colonialidade também do direito internacional. Tem um livro muito bacana da Wendy Brown sobre o neoliberalismo. A Wendy Brown é companheira da Judith Butler. Eu gosto de falar isso porque eu gosto sempre de falar desses casamentos bacanas, de pessoas bacanas. E ela é uma crítica de como as agências de direitos humanos, elas trouxeram, as agências de direitos humanos internacionais, elas reproduzem não só o pensamento europeu, mas o pensamento, na atualidade, o pensamento europeu empresarial. Então, as boas práticas, os manuais, enfim, tem muito da linguagem neoliberal. Eu acho que pior seria sem elas, mas que ainda a Europa se vê no centro do mundo, o seu conhecimento, a reprodução. Quando pega uma coisa bacana, eles dão um toque e aí formam uma Agenda 2030. Então, eu tenho uma dificuldade, eu acho que tem, e eu acho que são agências que estão aprendendo. Eu acho que a chegada delas na América, na África, é uma possibilidade da gente levar sempre um desconforto, mas eu acho que precisam ser descolonizadas. Ainda tem muito de colonialidade. Nos 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, eu fazia parte de duas redes. Uma era a Federação Ibero-Americana de Ombudsman e a outra era a rede de provedores de justiça, defensores del pueblo dos países de língua portuguesa, da CPLP, né? E aí Portugal resolveu fazer um evento chamando todos nós, nem fomos. E aí vêm os professores de direito da Universidade de Coimbra, de Lisboa, e falam do contrato social, e todo mundo olha um para a cara do outro e fala: mas, enfim, aonde que não lembraram que eles são um país colonial, o que fizeram? Né? E é isso, assim, sabe? E aí eu levantei a mão para falar do contrato sexual, do contrato racial, do contrato colonial, né? Muita literatura sobre o tal do contrato social. E aí eles ficam indignados. Aí o pessoal, né, os africanos falavam para mim: a gente só queria que eles, pelo menos, né, mudassem um pouco, entendessem que um dia foram maus. Mas eu acho que, enfim, eu acho que o desafio contemporâneo é mudar o colonizador mesmo. E o colonizador está na Europa, né? O pensamento europeu ainda é o pensamento ocidental dominante. Né? O que se constrói a respeito do Oriente a partir do Ocidente é muito cruel, muito perverso, de muita ignorância. É preciso entrar, né? A gente fala da América, mas é preciso que a África, o Oriente entrem, né? A gente precisa um diálogo maior desses saberes subalternos, porque nós também somos subalternos. Exato. Tem a Simone também levantou a mão, gostaria de falar. Simone, fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. Eu estava digitando a pergunta aqui, achei mais prático, mas eu pergunto aqui mesmo. Eu estou falando aqui de Montes Claros, norte de Minas Gerais, e eu faço doutorado em desenvolvimento social aqui na Unimontes, e minha pesquisa versa sobre descolonização do ensino jurídico. E eu gostaria muito de ouvi-las a respeito, porque eu sou professora universitária e me deparo com uma resistência imensa dentro das instituições, sobretudo nas instituições privadas, e às vezes me parece impraticável. A gente acha até um aporte teórico interessante sobre a relação entre decolonialidade, direito, metodologias e novas epistemologias, mas o grande desafio me parece operacionalizar. Então, eu gostaria muito de ouvi-las a respeito, porque realmente, às vezes, me parece que meu objeto de estudo não tem como ser operacionalizado depois. É isso. Muito obrigada pela fala
pelas contribuições, pelo espaço, professora Fernanda, pela fala, doutora Débora. Muito obrigada. Obrigada. Você sabe que logo que eu comecei a trabalhar, quando a Fernanda me apresentou, ela não fez referência ao fato de que eu entrei no Ministério Público em 87 para trabalhar com a questão indígena. E desde lá, trabalhei o tempo todo. E o grande desafio era transformar as instituições escolares, né? Como eu falei, foi um dos instrumentos mais importantes na violência simbólica, né? De ocultar histórias, saberes, ideias, visões de mundo. E, desde então, a luta é por esses espaços. A primeira coisa que eu achava que era fundamental era o regime de cotas, né? Por quê? O regime de cotas, ele não é um favor, não é uma reparação, no meu entender, não é apenas isso, não é uma reparação com o passado. Ele é uma forma de tornar instituições hegemônicas, instituições plurais, né? Quando as pessoas entram com novas visões, elas já vão desorganizando um pouco aquelas ideias, mas também vão se formando e vão podendo trazer para a academia, enfim, ideias novas, saberes novos. Só que isso é muito difícil. Eu acho que a gente fala muito do direito, mas não é só o direito. Não é se você passar para medicina e perguntar em que momento, enfim, algum grupo indígena, né, o saber tradicional, o que se chama saber tradicional, isso foi incorporado nas disciplinas de medicina, praticamente zero, né? Então, todas as áreas, elas são muito refratárias. Acho que a gente tem um problema na nossa formação, da maneira como as universidades foram se organizando seus saberes de forma compartimentalizada. Nós temos aqui, assim, um desafio que eu acho que, mais do que trazer novas epistemologias, é também fazer as várias áreas do conhecimento elas dialogarem entre si. O direito sozinho, ele não dá conta das questões jurídicas. Ele tem que trazer antropologia, tem que trazer história, sociologia, economia, enfim, a depender da questão. Isso também com outra, e qualquer área, né? Você pensar que a medicina ela está fora da filosofia, da ética, que ela está fora enfim, da natureza, da ecologia, tem tanta, as coisas se interpelam. E as universidades criaram saberes compartimentalizados que não conversam entre eles. Então, a gente já tem uma dificultação nossa acadêmica, né? E aí, agora, enfim, a gente tem esse duplo desafio de tornar os saberes mais transversais, incorporando outras epistemologias. A gente demorou 30 anos, não conseguiu. Agora, eu acho que é muito mais difícil ainda. Mas porque as escolas, as universidades, elas são espaços difíceis de serem trabalhados. Muito difíceis. Agora nós temos aqui o Fábio Bruneto, também aluno aqui do nosso programa, com uma pergunta para a professora Débora. Fábio está mudo. Fábio orientando do Roger, doutora Débora. Está mudo, Fábio. De repente, se você quiser digitar também. Acho que o Fábio vai digitar a pergunta dele. Enquanto ele está digitando, Fernanda, só fazer uma observação, a questão da epistemologia, né? A gente acha também que nada mudou. Também não é assim, né? Essa visão muito negativa. Porque na universidade, a gente fica tentando organizar
pensamentos e tudo parece muito insuficiente, a produção acadêmica é insuficiente, porque ela é tão travada que é difícil a gente, enfim, expandi-la. Mas se você olhar o mundo estético, como eu disse, a percepção do sentimento comum, alguma coisa mudou mesmo, sabe? Você, hoje em dia, olhar para um corpo negro e querer ser parecida com ela, achar bonito, né? Você olhar para grupos indígenas e entender que a luta deles não é alguma coisa de estar com arco e flecha atrás de uma caça, e que tem, enfim... isso mudou. De alguma maneira, eu acho que ainda é absolutamente insuficiente, mas o nosso mundo do sensível, o nosso mundo estético, ele teve alguma mudança, né? Como nós vamos conseguir manter isso sem perdas nesses períodos tão difíceis, eu acho que é um desafio, mas não acho que seja para abandonar, né? São desafios, vão ser sempre presentes. Se nós sairmos do mundo acadêmico, formos para o campo dos tribunais, da justiça, nós vemos o quanto ela ainda está distante de qualquer visão decolonial, ainda o saber jurídico é o saber, né, dito pela voz de tribunais. Então, temos muitos desafios, mas não vou dizer que nada avançou, não. Nós temos hoje em dia uma percepção de diversidade que não tínhamos há 30 anos atrás. É verdade, eu concordo. E pensando um pouco nisso, eu acho que ainda há poucos estudos, poucas reflexões sobre isso no campo tanto da desconstrução quanto do campo descolonial, que é a importância da estética, que talvez a estética preceda a epistemologia. A questão da colonialidade, ela está muito mais na percepção do belo e do feio, né, do poder do belo e do feio, do que no poder do verdadeiro e do falso, do certo e do errado, que estaria na ética, né? Aquele Mbembe, ele fala isso, né? Não é possível uma revolução política, ética, ser uma revolução estética. Né? Todo o nosso mundo sensível, ele precisa ser também revolucionado. E eu acho que isso tem acontecido, sabe? Não é à toa que a representação do poder está numa figura corporificada, no homem branco, né, de olho azul, preferencialmente, né? Então, quer dizer, existe um corpo que representa o poder, né? E é uma questão estética, isso, acima de tudo. Sim. Ele já fez a pergunta? Ou a gente pode... O Fábio está funcionando o teu microfone, né, Fábio? Tu disseste? Eu acho que sim, gente. Vocês me ouvem? Adeus, sim. Desculpe a confusão. Mas, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado pela exposição, doutora Débora. Eu gostaria de destacar, antes mesmo da palestra, que participou de um evento com o Paulo e o Roger na questão aqui em Porto Alegre, anteriormente, e foi um evento que me marcou muito. Isso foi em 2012. Eu estava no primeiro ano da graduação em Direito e a senhora foi convidada a participar do evento para a entrega da representação pela criminalização do crime, pela inconstitucionalidade do crime de pederastia militar. Agora me lembrei. Eu estava no primeiro ano de Direito, não sabia muito bem, não conhecia sequer a área, e foi muito marcante aquele evento, porque fez me aproximar do meu orientador, o professor Roger, e aí participar da Clínica de Direitos Humanos e conhecer o tema, e fez eu me interessar pela área de pesquisa. Então, para mim, aquele pequeno evento na Uniriter, na época, foi muito marcante. E aí, a minha pergunta é sobre um tema também que eu já ouvi a senhora comentar, e eu achei bem interessante e queria desenvolver mais. Eu acho que foi num evento que teve meses atrás, da JUF Mulheres, e aí a senhora refletiu sobre as políticas institucionais e as ações do Ministério da Procuradoria enquanto a senhora esteve à frente, e comentou como possivelmente um arrependimento aquela ação direta de inconstitucionalidade contra a necessidade de representação da vítima no caso de violência doméstica contra a mulher, porque porque acabaria a obrigatoriedade, né, do prosseguimento da denúncia, etc., sem a representação da vítima, acabaria sendo de algum modo um assistencialismo às mulheres e uma restrição do espaço de liberdade delas. E aí, eu acho que isso, enquanto a gente trata de direitos de minorias, é uma questão
comum à medida que a gente pode, institucionalmente, inclusive, estar tentando tomar espaços em termos de proteção e acabar, em algum sentido, em termos de paternalismo mesmo. E como que a gente poderia, né, quais são os olhares necessários para a gente, enquanto dentro do direito, ter atenção a esse ponto? Obrigado. Excelente. Olha, essa, de fato, essa eu acho que é uma questão muito interessante, porque a Lei Maria da Penha, ela é o problema das nossas colonialidades que ficam isoladas, né? Sem esse diálogo que ultrapassa. A gente acaba vivendo ainda em mundos localizados, né? Sem diálogo entre eles. Então, a Lei Maria da Penha, ela é resultado de movimentos de mulheres, mas todas elas majoritariamente brancas, né? E aí ela é uma lei muito bacana, mas ela tem algumas medidas que ela supõe que alguém vai saber melhor do que as mulheres o que fazer no caso de uma violência, né? Então, ela supõe sempre que seja uma mulher fragilizada, que ela não vai à justiça porque o marido opressor a inibe de alguma maneira. Ocorre que nós somos multidões, né? Nós não somos só mulheres brancas, profissional, mãe, avó, trilheira, enfim, se você quiser botar aí para mim. E essas nossas identidades, elas às vezes, elas têm choques entre elas, né? Como fala o Derrida, né? Enfim, nada está num polo que isole de outro. Então, eu ouvia muito de mulheres negras falando da oportunidade de fazer essa denúncia. Ela falava, olha, nós temos os nossos companheiros capturados por esse sistema de justiça absolutamente perverso, por essas forças policiais absolutamente contrárias à negritude. Nós vamos ser mais um elemento para engrossar as fileiras do sistema prisional, do sócio, né, que são majoritariamente compostos de uma população masculina negra. A mesma coisa, na época, eu vi de mulheres indígenas, falando, olha, é muito difícil essa lei para a gente, porque nós temos, sim, violentos, agora, que estão em luta pelo território. E aí a gente faz o quê? Tira da luta do território, aprisiona, e o que faz? Então, assim, eu acho que a lei ela é boa, e ela até, enfim, foi uma DPF para dar interpretação conforme, né, para dizer que não bastava, eram os institutos despenalizadores que estavam sendo usados para o judiciário. Então, se a mulher não ratificasse a representação, a ação não tinha curso, né? Então, falava que isso não é possível. Hoje em dia eu tenho dúvidas, porque a gente, com essa ideia da representação, também o Ministério Público, como autor da ação penal, dizendo o que é melhor para os sujeitos, né? Eu tenho as minhas dúvidas. Isso é a antropologia que me fez ver. Falou, olha, cuidado, porque tem horas que a gente, ao querer fazer o melhor, não conversa o suficiente para saber qual o melhor momento para vários grupos, que têm momentos diferentes, mulheres diferentes, e que sabem o momento em que elas estão prontas para levar adiante uma ação penal contra o seu companheiro. Então, assim, a dúvida que eu tive depois, né? Depois, foi um amigo antropólogo que me falou, olha que tem de paternalismo em todos os sentidos, pater branco. Obrigada, doutora Débora. Agora temos aqui a mãozinha levantada do doutor Paulo Leivas. Paulo. Paulo, não estamos te ouvindo. Às vezes o Teams dá esses problemas. Deixa eu ver se ele escreveu alguma coisa aqui no chat. Vai sair e entrar novamente. Ele vai sair e entrar novamente, tá. Às vezes acontece esses probleminhas aqui, como deu problema com o Bruno.
com o Fábio, desculpa. Eu estava vendo o César botar aqui a Rita Segato, né? A Rita, ela trabalha essas questões de gênero e raça, enfim, a partir de uma comunidade de religião de matriz africana, Nagoa, enfim, em que as relações biológicas e de gênero elas têm muito pouco a ver com o corpo e muito mais a ver com os orixás e como elas vão transitando, sabe, do masculino para o feminino. Então, não tem polos masculino e feminino, sabe? Tem uma alternância de papéis que tem muito mais a ver com o religioso do que com o biológico. Bem interessante. Então, uma pergunta que a Laís faz, né, aqui do nosso programa, ela fala o seguinte: professora Débora, que falas maravilhosas, muito obrigada por todos os conhecimentos, fico muito feliz em ver que o professor César também está presente, também saúdo aqui o César Baldi, nosso querido amigo também, que está presente assistindo a doutora Débora. Cresci muito próximo ao Parque Indígena do Xingu, em Canaranã, Mato Grosso, bem como a morte recente do cacique Aritana, e ao Alapiti, vítima de Covid, foi um dos dias mais tristes de todos, era um pai de coração. Minha pergunta é no sentido se é possível enfrentar o projeto de lei Muagi, que prevê a criminalização do infanticídio indígena, partindo da fala da professora Rita Segato na Câmara em 2008, através da decolonialidade e da interculturalidade. Bom, eu acho que todo mundo sabe que esse projeto de criminalização do infanticídio indígena ela vem dessas correntes religiosas muito ligadas à ministra Damares, né? A Damares, missionária, iniciou uma campanha dizendo que os indígenas matavam muito crianças. A gente não tem esses dados, né? E as histórias que eu conheço até hoje, todas elas são ficcionais. Então, o filme, por exemplo, que a Damares ela grava de uma região de isolados no Amazonas, eu agora me fugiu, não sei, agora me fugiu o nome do grupo. Aconteceu um episódio interessante, porque ela faz essa denúncia, esse vídeo espalhado para o mundo todo, né, de que essa aldeia matava crianças e tal, e depois há uma denúncia, aparece em Rondônia, uma denúncia de um grupo que teria sido contratado para fazer um filme, né? E esse filme ele reproduz essa cena que a Damares falou ter visto nessa aldeia. Então, eram indígenas de Rondônia que tinham sido contratados e eles reproduzem aquele infanticídio, o enterro da criança ainda viva, tal. E aí, um sertanista da FUNAI, ele levou esse vídeo para mostrar para esse grupo do Amazonas. E eles ficaram indignados. Por quê? Para eles, o enterro de um corpo diretamente na terra é indigno. As pessoas elas são postas em redes e ali são feitos os túmulos. Então, o que a Damares noticiava era mentira. Essa mentira ela ficou tão escancarada que uma rede de televisão da Austrália chegou a cancelar uma emissora porque transmitiu esse vídeo sem ouvir os povos indígenas. Então, enfim, começa que o que deu ideia ao PL é uma ideia mentirosa, né? A segunda é porque noções de vida e morte são também noções em disputa. Como nós não temos nenhum grupo mais com domínio das definições, com domínio da linguagem, nós temos que entender que o que nós concebemos como vida e morte não é universal. Então, Yanomami, por exemplo, que é um grupo que eu acompanhei com mais proximidade, né? As mulheres elas saíam sozinha para terem os filhos, sozinha, e era estendida uma esteira na mata, e a criança nascia para a gente, né? Ela era expulsa ali, e o nascimento significava que a mãe pegava, quando a mãe pegava a criança no colo, se a mãe da umbilical e deixava a criança naquela esteira de palha, ali não tinha havido ainda o nascimento, porque não houve o acolhimento
da criança pela mãe. Então, gostando ou não, são ideias em disputa. A morte também é uma ideia muito disputada. Nós temos indígenas amazônicos, né, que a morte são passagens entre o mundo, o que a gente chama do mundo da cultura e o mundo da natureza, né? Nós iremos encarnar em árvores que assumirão os nossos corpos. Então, ideias absolutamente contrapostas. Para nós termos alguma possibilidade de usar o termo infanticídio indígena, nós teríamos primeiro que entender que ele é de uso múltiplo e difere a depender da comunidade ao qual ele esteja referido. Mais uma coisa que eu tenho um pavor do direito penal regulando a vida coletiva, sabe? O direito penal como a interdição de todos os comportamentos. Então, eu também sou uma pessoa muito econômica no uso do direito penal. Acho que o direito penal, na Constituição, ele está todo ele no artigo 5º para exatamente tipificar aquilo que mais desorganiza o arranjo constitucional, como é o caso do racismo e da tortura, mas ele não pode virar uma ferramenta dos nossos desconfortos morais. Ótimo. Paulo? Olá, estão me ouvindo? Sim, Paulinho. Oi, eu queria... Fazia tempo que eu não via a Débora e queria dar um beijão nela virtual aqui. Estou com muita saudade dela. Uma pessoa que foi e é muito importante assim, na minha formação enquanto membro do Ministério Público, enquanto profissional do direito. Ela é uma referência, né, e para todos nós, né, para muitas pessoas. Então, eu queria dar esse beijo e dizer que eu estou com saudade. E dizer assim, eu queria pegar e aproveitar e fazer uma reflexão, dar um abraço também na Fernanda, né? Faz tempo que eu não havia, também tivemos vários projetos juntos, né? Eu queria refletir junto com você sobre qual a razão do Poder Judiciário não ter ainda entendido este projeto constitucional a respeito dos direitos dos povos indígenas, né? A Débora, né, sabe que nós tivemos muitos avanços no âmbito de direitos humanos, de direitos fundamentais, nas últimas décadas, né, desde a década de 90, né, quando nós começamos a provocar o Poder Judiciário, né, relativamente a grupos subalternos, como nos casos de questões de direitos de LGBT, né, questões de igualdade de gênero, né, questão de igualdade racial, principalmente na questão do racismo, mas nós, infelizmente, estamos vendo que o Poder Judiciário está ainda, até hoje, resistente em entender e aplicar o que a Constituição diz sobre o direito dos povos indígenas, né? Então, eu acho que quando nós falamos assim nessa colonização, né, a gente tem que pensar bem o que o Poder Judiciário não entendeu ainda, porque em alguns aspectos, hoje, por exemplo, nós vemos a existência de uma JUF mulher, né, mulheres, né, juízas mulheres, né, com bastante protagonismo na defesa de pautas, né, por igualdade de gênero, contra o sexismo. Começamos a ver de forma emergente a existência de mulheres, juízas negras, né, que se manifestam e dizem abertamente contra a forma contra o racismo dentro das instituições. Mas por que o Poder Judiciário ainda não incorporou o projeto constitucional da questão, a respeito da questão indígena? Por que a gente hoje ainda vê decisões que nós vivemos assim completamente absurdas, né? Como o fato de decisões judiciais que dizem que indígenas não precisam de uma escola indígena, né? Que é possível que indígenas possam frequentar uma escola, né, quase dizendo que seria um privilégio ter escolas indígenas na medida em que há tantos recursos escassos, enfim, né, tantas decisões, né, anulando demarcações,
Por que isso acontece ainda, Débora? Qual é a tua avaliação a respeito dessa colonização, ainda desse pensamento colonizador majoritário em relação aos povos indígenas? Eu tenho uma avaliação um pouquinho diferente, né? Assim, eu acho que nós conseguimos muita coisa logo no início da Constituição de 1988. Eu acho que havia muito forte esse sentimento de emancipação, de sociedade mais justa, mais igual. E eu entrei com a primeira ação pós-88 para território indígena, e essa era uma ação que nós não tínhamos conhecimento nenhum. Eu me vali de um estudo do João Mendes Júnior, de 1916, olha que coisa bizarra, e de um laudo não, era uma tese de doutorado de uma antropóloga da Universidade de Brasília, Alcida Rita Ramos. E eu própria não entendia muito bem a questão indígena na sua completude, porque eu acho que a gente também tem que viver um pouco uma Constituição para entender, por parte até de quem luta, por parte deles, por parte nossa do direito, para entender o seu significado e ir sofisticando esse significado ao longo do tempo. E essa ação ela teve duração muito breve, porque logo na sequência o ministro assumiu o governo Collor, o ministro da Justiça, que era um militar, né, Jarbas Passarinho, toda a área do Yanomami está em faixa de fronteira, e ele decidiu baixar a portaria declaratória, entendendo que a definição de um território indígena ela só pode se dar por essa área do conhecimento. A antropologia organiza, digamos, sistematiza o que a comunidade vive, sem que a própria comunidade tenha parado um dia para organizar isso. Essa noção da demarcação de um território de forma endógena, né, a partir do modo de ser, de viver do próprio grupo, ela foi uma explosão na década de 90, nos anos 2000, e ela sustenta várias ações no estado do Amazonas. E aí, o judiciário foi parceiro nesse momento, né? E o que acontece depois? Aí, a nossa velha oligarquia rural, ela começa a se organizar e começa a organizar, os escritórios de advocacia começam a se organizar, e aí começa a ter no judiciário uma batalha terrível entre a propriedade privada e a territorialidade indígena. E aí, de fato, os juízes não foram preparados nas universidades, como não são até hoje, para lidar com isso de forma adequada. Mas eu não consigo ver, eu acho que os processos começaram a se alongar em demasia, mas nós temos muita coisa que foi reconhecida em contextos de lutas muito intensos por conta do judiciário. Eu tenho áreas indígenas no Maranhão, muito disputadas, com empresas instaladas e que tiveram que sair. A coisa fica séria quando ela vai chegando ali nessa região considerada a nossa região nobre da colonização europeia. E aí eu vou falar de vocês, do Sul, do Mato Grosso do Sul. Aí nós entramos numa situação de conflito tamanho que a própria administração pública vai se incluir nas políticas territoriais indígenas, né? Então, eu acho que o judiciário ele teve um papel até muito importante. Quero lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o caso Raposa Serra do Sol, apesar da gente ter ficado incomodado com aquelas condicionantes, o julgamento em si, ele é muito interessante. Até o marco temporal que todo mundo fala, ele ali é posto em termos muito inteligentes. Por quê? Ele vai reconhecer que a territorialidade ela não é só o local de moradia. E ele vai juntar aqueles 4 elementos, né, que vão constituir a territorialidade indígena. Vão entender que o único saber também importante para garantir direitos territoriais é o saber antropológico, né? Enfim, então eu não vejo o Supremo, eu não vejo o Judiciário como o nosso principal antagonista, não. São as forças sociais mesmo. E nós atravessamos um fenômeno, esse fenômeno do ressentimento, o fenômeno
né, da raiva, que toma conta das instituições. Quem de nós poderia imaginar que a Defensoria Pública da União estaria uma ação contra o Magazine Luiza por conta das cotas para, enfim, cargos de direção na empresa? É um absurdo, né? Mas as instituições, elas estão todas contaminadas. Então, aquilo que avançou de uma maneira fácil, a educação escolar indígena, a saúde indígena, de repente passa a ser objeto de retrocesso. Mas recentemente, eu vou essa semana até falar sobre povos indígenas em conflito com a lei. E fui analisar a resolução, não sei como o nome que se dá, a uma, enfim, deliberação do CNJ a respeito de indígenas e sistema de justiça. E é muito interessante. Ele vai tratar exatamente da necessidade da antropologia, da necessidade de intérprete, da possibilidade de entender o crime a partir do contexto do próprio grupo, entender se houve outro tipo de punição, que é outra luta que vem de mais. Então, eu não acho que a luta indígena ela tenha sofrido reveses maiores que as outras lutas. Está tudo no mesmo grupo, né? Agora, quando a gente vai para a questão da territorialidade, e uma escola já é um sinal de territorialidade, de reconhecimento de territorialidade, aí nós vamos para o grande fetiche do mundo jurídico pré-88, que é a propriedade privada. Aí é complicado mesmo. E eu vi que o César pôs aqui uma observação a respeito da dificuldade, isso sim, até recentemente, o Supremo, até 2 anos atrás, o Supremo mantinha processos de reintegração de posse movidos contra comunidades indígenas, em que elas não tinham sido ouvidas em nenhum momento do processo. E houve decisões do Supremo que diziam que não precisava, porque a FUNAI tinha sido ouvida. É uma coisa absurda. Agora, recentemente, nós tivemos essa boa decisão do ministro Barroso, referendada depois pelo plenário, reconhecendo a legitimidade ativa da APIB, né? Então, assim, como todas as lutas, elas têm avanços, retrocessos, e elas estão um pouco sofrendo as influências do momento atual, porque passam todas as instituições. Certo. Doutora Débora, acho que a gente tem uma última pergunta da Bruna, e aí com ela nós encerramos a sua maravilhosa participação aqui, então eu vou ler aqui para todo mundo. Professora Débora, muito obrigada pela sua excelente fala. Apesar da Constituição Federal de 88 representar um projeto coletivo, o sentido constitucional, por vezes, é completamente subvertido na fundamentação e aplicação do direito por juristas, materializando uma lógica de colonialidade que afeta negativamente esses grupos. Além de políticas institucionais de igualdade, diversidade e pluralidade, na sua visão, quais seriam outras iniciativas estratégicas para lutar e resistir contra isso no âmbito das instituições jurídicas? Gente, eu estava outro dia falando para alunos de uma universidade de Goiás, e é uma universidade, esse campus, ele tem também alunos do Pronera, né? O Pronera para alunos para quilombolas e reforma agrária. E o direito, ele é bacana exatamente porque ele, como toda escritura, né, ele é objeto de disputas, e eu acho que nós temos que procurar exatamente nos interstícios do direito as possibilidades que ele pode que ele nos dá para essas lutas. E, enfim, fazendo uso do direito e não encolhendo o seu uso é que nós conseguimos transformar as instituições. Quem me conhece sabe que eu sou absolutamente contrária à ideia de mediação, de qualquer anteparo da chegada de questões ao sistema de justiça, porque eu acho que o sistema de justiça tem que viver as lutas da sociedade, tem que entender as lutas para se capacitar um pouco mais para, enfim, para responder adequadamente às demandas que ali chegam. Eu acho que nós sofremos muito, e eu acho que parte da percepção do Paulinho decorre dessa resolução do CNJ para diminuir o quantitativo de processos, de criar instâncias de mediação, e com isso não deixar que determinadas questões chegassem aos tribunais. Eu acho que nós temos que botar a luta dentro do judiciário, é para ganhar ou perder, luta é para isso mesmo, né? E eu sei que os povos indígenas estão fazendo essa disputa, estão entrando, eu agora estou participando essa semana
de uma discussão com eles para peticionar bacana no Tribunal Penal Internacional. Então, é isso. As instituições elas não se transformam por obra de generosidade das pessoas. Elas dependem, são processos de luta e têm que ser entendidas nesse sentido. A gente não pode desistir do direito, né? Dizer, não, o direito faz parte da dominação do colonizador. Não, o direito é o que a gente quer que ele seja. Isso aí. Excelente, doutora Débora. Foi muito boa a sua participação. Além de saber muito, a senhora, a sua experiência de vida, ela nos enriquece muito. A gente aprende muito, muito lhe ouvindo. Então, tenho certeza. Lembrou aqui, para quem tiver curiosidade, a comunidade retratada são os caritianas, no Amazonas. Acho que é isso. Então, eu gostaria, né, em nome aqui do Núcleo de Direitos Humanos, agradecer a sua presença, agradecer a sua participação, dizer que a Unicinos, aqui o nosso Núcleo de Direitos Humanos, está de portas abertas, né, para lhe receber sempre que a senhora puder. Certamente vamos lhe convidar de novo, se for possível. E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, né, essa nossa audiência também super qualificada. E convidá-los também para a próxima terça-feira, em que a gente vai conversar com o professor Cacozzi, que também já esteve conosco aqui na Unicinos e trabalha muito a ideia de Ubuntu, né, uma epistemologia do Sul, importante para a gente disputar esses espaços, né, estéticos, epistemológicos, éticos, dominados pelo eurocentrismo, e avançar, então, na nossa agenda descolonial. Certo? Muito obrigada, Fernanda. Eu que fico, enfim, satisfeita de poder estar nesse momento com vocês e estou à disposição para a gente estar junto sempre que for bacana. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.